O senador Marcos Rogério, da tribuna, fez um discurso cobrando maturidade dos colegas e ação efetiva contra o ativismo judicial desenfreado de membros do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. O senador apontou a decisão do Judiciário brasileiro, na verdade do Supremo Tribunal Federal, de atuar em temas que extrapolam a sua competência, que exorbitam o seu papel constitucional. Marcos Rogério lembrou que é o Legislativo quem faz as leis, mas o Supremo vem assumindo esse papel sem qualquer reação. Ele disse: o papel de legislar compete ao Parlamento brasileiro, compete ao Senado da República, compete à Câmara dos Deputados, por aqueles que foram legitimamente eleitos. Já não é de hoje que o Judiciário brasileiro vem avocando para si, vem chamando para si um papel que não tem, uma atribuição que não lhe foi dada na Constituição Federal. O senador lembrou: no começo dessa história achava-se estranho, mas tolerava-se, porque era uma situação aqui e outra acolá. Mas com o passar do tempo, aquilo que era exceção vem se tornando regra. Marcos Rogério deu uma série de exemplos do ativismo judicial e lembrou que, enquanto discursava, o Supremo Tribunal Federal está dando mais uma amostra de ativismo no caso da descriminalização de substâncias. O senador disse: será que o Brasil precisa escolher o caminho pior? E vejam, pela via imprópria, porque não é a via própria o judiciário brasileiro, é a via imprópria. Ele é deslegitimado a atuar com um ativismo tão grande, tão abusado. O senador apontou o desrespeito ao parlamento e a precariedade das normas criadas sem respeito ao devido processo. Isso é tratar com menoscabo, com desvalor, com desrespeito o parlamento brasileiro. Isso é um atentado à democracia, porque democracia é muito mais que isso, mas pressupõe também separação de poderes, Estado democrático de direito. E a norma, para ser válida, tem que obedecer o caminho natural, a legitimidade de quem a propõe, a regularidade de como tramita até sua sanção ou promulgação, no caso das emendas constitucionais. O senador Marcos Rogério afirmou: está chegando a hora de o parlamento brasileiro ter a coragem de fazer valer aquilo que está na Constituição Federal. Nós temos instrumentos próprios para atacar decisões que exorbitem o seu papel e que desafiam o papel constitucional de outro poder. O senador explicou que os projetos de decretos legislativos já foram utilizados para anular decisões do Executivo e podem ser utilizados para anular decisões do Judiciário. Ele disse: qual é o fundamento, qual é o embasamento, a base para se propor um projeto de decreto legislativo? Uma decisão do Executivo que extrapola os limites da lei e invade o papel do Legislativo. Ora, mas e quando é o Judiciário o autor dessa façanha? E quando é o Judiciário aquele a desafiar a autoridade de outra casa, o papel da outra casa? Então, está na hora deste parlamento ter a coragem de usar desse instrumento que é próprio. É o sistema de freios e contrapesos que tem que funcionar. E não tem como existir freios e contrapesos quando um poder acha que está acima do outro poder. E não só acha, ele age dentro dessa lógica, dentro dessa premissa. Isso está errado. Isso está errado. O senador ponderou: talvez, num tema tão sensível e de impacto tão previsível como esse das drogas, seja oportunidade para o parlamento chamar de volta a autoridade que tem. Decisões que desafiam o papel legiferante, o papel do parlamento, precisam ser encaradas. O senador alfinetou as lideranças do Senado, apontando a covardia em tomar alguma ação contra o ativismo e lembrou que as omissões vêm de longe. Ele lembrou: o ativismo é algo que cresce porque desde o começo se tolerou. Marcos Rogério acrescentou: enquanto esta casa, o Senado Federal, Câmara dos Deputados, não tiverem a coragem de exigir um reposicionamento usando os instrumentos que têm, que são próprios, isso é algo que não vai parar.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, os senadores Haroldo de Oliveira e Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados e impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem
incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, muito obrigado. E, na verdade, eu ocupo a tribuna nesse momento, senhor presidente, para também me manifestar acerca dessa decisão do Judiciário brasileiro, na verdade do Supremo Tribunal Federal, de atuar em temas que extrapolam a sua competência, que exorbitam o seu papel constitucional. Ontem, o presidente desta casa fez menção da necessidade de se respeitar o papel que cada casa tem no âmbito da República. E o papel de legislar compete ao Parlamento brasileiro, compete ao Senado da República, compete à Câmara dos Deputados, por aqueles que foram legitimamente eleitos. Já não é de hoje que o Judiciário brasileiro vem avocando para si, chamando para si, um papel que não tem, uma atribuição que não lhe foi dada na Constituição Federal. E no começo dessa história, achava-se estranho, mas tolerava, porque era uma situação aqui, outra acolá. Mas, com o passar do tempo, aquilo que era exceção vem se tornando regra. Temas que no parlamento não avançam pela característica mais conservadora, porque o parlamento é o espelho da sociedade. Se você tem uma sociedade mais liberal, do ponto de vista de costumes, você terá na composição do parlamento maioria com a visão, com os valores, coadunando com essa visão mais liberal, mais progressista. Mas não, o Brasil é um país conservador. O Brasil é um país conservador. Por isso, temas que algumas minorias tentam fazer avançar dentro do parlamento não avançam. Obviamente que um parlamento conservador, ele não ignora o fato da violência. Nós já aprovamos, mesmo sendo o parlamento conservador, senador Girão, esse parlamento já aprovou normas penais para enquadrar todo tipo de discriminação e de violência com pessoas que, ao longo do tempo, militaram para, pela via do parlamento, aprovar, por exemplo, a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. Isso nunca foi aprovado no parlamento. Mas esse mesmo parlamento
já legislou para punir crimes cometidos contra essa população. É preciso diferenciar uma coisa da outra. A questão... O parlamento brasileiro nunca permitiu que esse tema avançasse para além daquilo que já está previsto na legislação. Foi lá nos debates do judiciário que se avançou um pouco com esse tema, e hoje querem avançar ainda mais. Querem alargar ainda mais as possibilidades, as hipóteses para o chamado legal. Isso é inadmissível. Isso é um atentado contra a vida. Isso é um atentado contra o nascituro. E da mesma gravidade, talvez, esse tema que hoje está no debate, a questão das drogas. Senhor presidente, o brasileiro mais simples, aquele que lá da zona rural do meu estado de Rondônia, quando ouve na Voz do Brasil, ou quando ouve algum radialista, algum comentarista, alguém dizendo, olha, alguém foi preso com tantos quilos, mas foi liberado, foi solto, porque o entendimento do ministro fulano de tal é de que, na verdade, trata-se de para consumo próprio. Armazenar. Hoje ainda é crime plantar, transportar, armazenar, mas querem legalizar, querem liberar. Os exemplos que nós temos, e o senador Girão, aqui faço menção, é um estudioso desse tema, já tive a oportunidade de dialogar com ele, inclusive com a presença de pessoas que estudam, que se dedicam a esse tema. Recebi um conjunto de informações acerca disso. Os países que avançaram nessa pauta experimentam hoje tragédias. Tragédia humana, tragédia na segurança pública, tragédia nos indicadores de saúde, nos indicadores sociais. Mas será que o Brasil precisa escolher o caminho pior? E veja, pela via imprópria. Porque não é via própria o judiciário brasileiro, é a via imprópria. Ele é deslegitimado a atuar com um tamanho, com um ativismo tão grande, tão abusado. Tão abusado. Isso é tratar com menoscabo, com desvalor, com desrespeito o parlamento brasileiro. Isso é um atentado à democracia. Porque democracia é muito mais do que isso, mas pressupõe também separação de poderes, Estado democrático de direito. E a norma, para ser válida, ela tem que obedecer o caminho natural, a legitimidade de quem propõe, a regularidade de como tramita, até a sua sanção ou promulgação, no caso das emendas constitucionais. Não sendo assim, é uma norma desprovida de validade, desprovida de eficácia. Mas nós estamos a observar no Brasil decisões oriundas da nossa Corte Suprema que tem a natureza legal. Adotam um papel legiferante que não lhes cabe. Então, eu não sei, o senador Girão, quando eu cheguei ali, eu havia pensado em falar desse tema hoje, ele falou, não, olha, já estão julgando. Que pena. Que pena que não entendem o papel que tem. Que pena que não entendem o que é separação de poderes. Que pena que não compreendem qual é o papel do parlamento brasileiro. Que pena que não respeitam o parlamento brasileiro. Mas eu digo mais, e digo a Vossa Excelência, senhor presidente, senador veneziano, está chegando a hora do parlamento brasileiro ter a coragem de fazer valer aquilo que está na Constituição Federal.
Nós temos instrumentos próprios para atacar decisões que exorbitem o seu papel e que desafiam o papel constitucional de outro poder. Até hoje, os PDLs, projetos de decretos legislativos, só foram utilizados para atacar decisões do presidente da República que, no ato regulamentar, extrapola o limite legal, vai além da lei. Então, pela via do decreto legislativo, se impugna a norma, derruba a norma. Agora, a lógica é a mesma. Qual é o fundamento, qual é o embasamento, a base para se propor um projeto de decreto legislativo? Uma decisão do Executivo que extrapola os limites da lei e invade o papel do Legislativo. Ora, mas e quando o Judiciário é o autor dessa façanha? E quando é o Judiciário aquele a desafiar a autoridade de outra casa, o papel de outra casa? Então está na hora desse parlamento ter a coragem de usar desse instrumento que é próprio. O sistema de freios e contrapesos tem que funcionar. E não tem como existir freios e contrapesos quando um poder acha que está acima do outro poder. E não só acha, ele age dentro dessa lógica, dentro dessa premissa. Isso está errado. Isso está errado. Então, eu faço votos e eu já propus PDL aqui sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Está aí, em alguma gaveta virtual. Não andou. Mas eu tenho a compreensão de que não há uma maturidade dentro do parlamento ainda a esse ponto, mas é preciso ter. E talvez num tema tão sensível e de impacto tão previsível como esse, seja a oportunidade para o parlamento chamar de volta a autoridade que tem. Decisões que desafiam o papel legiferante, o papel do parlamento, precisam ser encarados. Os senhores ministros, quando têm decisões que desafiam a autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal, numa reclamação que chega lá, invalidam decisões onde quer que esteja acontecendo, numa reclamação. Agora o parlamento brasileiro, ele é cheio de dedos. Ele reclama, mas depois que acontece, é como se não tivesse. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que esse, infelizmente, é um caminho que está sendo utilizado. O ativismo é algo que cresce porque desde o começo se tolerou. E enquanto esta casa, o Senado Federal, Câmara dos Deputados, não tiver a coragem de exigir um reposicionamento usando os instrumentos que tem, que são próprios, isso é algo que não vai parar. Hoje é a questão, daqui a pouco é a questão do aborto, está lá tramitando a questão da demarcação de terras, o marco temporal, tema que o parlamento já trabalhou. Então, eu penso que esse tema é um tema que nós vamos ter que discutir mais, conversar mais e enfrentar. Não dá para aceitar o Supremo Tribunal Federal. É um tema que o parlamento já decidiu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.